A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Estamos nós aqui, diretamente do nosso lar, transmitindo mais uma live nesse domingo. Que a graça e a paz esteja sobre sua vida. Sejam muito bem-vindos e desde já convidamos você a ser um missionário virtual, isto é, compartilhando o link aqui do culto desta noite nas suas redes sociais. Venha participar conosco nesta proclamação da palavra do Senhor através das mídias. E nós louvamos a Deus porque sim, podemos contar com este poderoso instrumento nas mãos de Deus para alcançar milhões e milhões e milhões de pessoas. Nunca se pregou tanto o Evangelho quanto neste um ano de pandemia. Foram milhões e milhões de lives em todo o mundo, alcançando bilhões de pessoas. Sim, há um despertamento espiritual e uma busca muito maior do homem por Deus, por tudo aquilo que a pandemia tem significado a nós, seres mortais, da finitude da vida, da insegurança da própria existência humana, enfim, e da sensação nítida para o crente, ele tem, dos sinais da volta do Senhor Jesus. E se falando nisto, nós estaremos dando continuidade, esta é a segunda parte da mensagem que iniciamos no culto matinal acerca da Jerusalém Celestial, ou a Nova Jerusalém. Veja que eu não vou estar tratando do tema escatologia, a volta do Senhor Jesus, mas eu vou falar sobre o céu, sobre esta Nova Jerusalém. Como será? Quem estará nela? Como ela é descrita na Bíblia? Hoje nós estaremos falando sobre esse tema, a Nova Jerusalém. Fique conosco até o final desta live. Tenho certeza que Deus vai abençoá-la rica e poderosamente. Damos boa noite a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco aqui. A Sueli Spedini manda um coração para os irmãos e nós também transmitimos a ela, retribuímos. Também o faz a Ivone lá de Presidente Prudente, diz boa noite, que Deus abençoe a todos. A nossa irmã Nilceia, Deus abençoe minha querida irmã. A Edna Oliveira conosco, cumprimentando a todos, boa noite, irmãos. A Lília Ribeiro conosco, a Maria de Paula de Presidente Prudente. E assim, nós temos alguns irmãos que já estão conosco, irmãs, sejam bem-vindos e vamos espalhar esta palavra a muitas pessoas através do compartilhamento. Combinado? Muito bem. Nós vamos orar. Vamos ter este momento aqui de consagração desta hora ao nosso Deus. Bendito eterno Deus, te louvamos, meu Pai, pela bênção de nós podermos compartilhar da Tua palavra através dessa live, que vidas sejam alcançadas, que pessoas sejam transformadas e que a palavra crie no coração de todos nós uma expectativa maravilhosa daquilo que o Senhor tem prometido nela. Nós oramos a Deus para que esta hora não seja simplesmente o do assistir, mas o do participar no culto ao Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, e se falando em tecnologia, eu não poderia deixar de dar aqui, ou de fazer um registro de gratidão, não é, ao Vinícius Augusto, que tem sido uma bênção para a nossa igreja nesse trabalho, através da nossa mídia. Deus abençoe muito a vida do Vinícius, que dá todo o aporte aqui para a nossa transmissão, sem o qual nós não conseguiríamos fazer o que fazemos. Muito bem, nós separamos aqui, ele separou 2 louvores gravados nos nossos cultos recentes, e nós estaremos louvando, então, a Deus através da participação do nosso ministério, não é? E esperamos em breve retomá-lo em nossos cultos presenciais, mas até lá, então, fique com esta nossa transmissão e se sinta ali conosco, louvando
e adorando ao nosso Deus. Vamos louvar então através dos cânticos espirituais e retomamos com muito mais nesse momento de culto e adoração a Deus. Fique com a gente. So
acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. Então posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. E o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu me rendo a ti, Senhor, faz prevalecer o teu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Oh, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença ser tão real no nosso meio, Pai, e por ela nos acompanhar, Senhor, todos os dias da semana, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo sacrifício do seu Filho naquela cruz, Pai. Ele foi esmagado, Senhor, ele foi torturado, Deus, por amor a mim, Pai. Por amor a mim que sou pecadora e merecedora, Senhor Deus, e de tantos outros filhos seus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por podermos confiar em Ti, Pai. Mesmo que muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos entender os seus planos, Pai, nós podemos descansar nos seus braços, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, visita todos os enfermos nesse momento, Pai. Visita cada vida, Senhor, e nos ajuda, Pai, a entender os seus propósitos, Deus. Louvado seja o seu nome, Pai, por quem o Senhor é, Pai.
por o Senhor ser o amor, Pai, por o Senhor ser o verdadeiro amor, Deus, que cuida e conduz as nossas vidas, Pai. Louvado seja o seu nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. E nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Louvado seja o seu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Coisa maravilhosa, a gente quase que é reportado, não é, ao nosso templo para juntos ali louvarmos e adorarmos a Deus. Mas, enfim, nessa semana eu conversando com uma irmã muito querida da igreja, ela disse: pastor, eu sei e o senhor tem dito que a igreja somos nós, a igreja está em cada lar, mas como faz falta estarmos juntos, reunidos, em uma grande celebração, e de fato, uma grande celebração mesmo, há mais de um ano, né? Antes de março do ano passado. Mas, com a graça de Deus, nós iremos retomar, permitindo Deus ainda, grandes reuniões, quem sabe ainda no final deste ano, não é? Com toda a igreja repleta. Até lá, nós vamos seguindo em fé e cuidados, que todos nós temos tido em oração, para que possamos passar por esta grande provação desta pandemia. Bom, eu quero compartilhar com você aqui, lá em João capítulo 14, antes de Jesus Cristo passar por sua morte, crucificação, ressurreição, como vimos no domingo passado, próximo, acerca da Páscoa, ele deixa uma palavra muito especial aos seus discípulos, uma promessa muito significativa. Está lá em João capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que promessa extraordinária é essa do Senhor Jesus, dizendo-nos que, em indo para o Pai, Ele haveria de preparar-nos o lugar para que nós fôssemos a Ele, ao encontro com Ele. Este lugar se chama Nova Jerusalém. E é sobre esse tema que nós vamos estudar nessa noite. Mas antes eu queria chamar sua atenção que, deste ponto de nossa vida até o nosso encontro com o Senhor Jesus, que pode se dar através do arrebatamento em que nós vamos a Ele, não é? E Ele vindo a nós, ou através do passamento de nossa morte. O fato é que estaremos com o Senhor em um lugar especial. Mas até isto acontecer, a nós compete, como igreja militante do Senhor Jesus, desse tempo, cooperar na sua obra, através do serviço, através da nossa fé, através dos nossos dons e serviços, sim, dedicados a Deus, através também da nossa fidelidade a Ele, no que concerne os dízimos e ofertas. Você tem esse compromisso como membro fiel da Igreja Presbiteriana Central de Salto de Pirapora, a quem muito louvamos a Deus por sua vida, por seu compromisso e fidelidade. Deus muito lhes abençoe, em nome de Jesus. Bem, para a reflexão da mensagem desta noite, como disse, é uma espécie de continuação daquilo que nós vimos no culto matinal. Nós falamos sobre a Nova Jerusalém. E esse é um assunto extraordinário. Ouvimos mensagens sobre a volta do Senhor Jesus. Mas o que será depois da volta do Senhor Jesus? O que o Senhor tem preparado, como Ele disse aí em João capítulo 14, este lugar que Ele prepara com tanto amor para o encontro dos seus. Este lugar se chama Nova Jerusalém. Não é um lugar fictício, etéreo, mas um lugar físico, preparado pelo Senhor para todos nós, os seus servos eleitos e escolhidos.
dentre os tais, você e eu. Para isso, nós vamos ler um texto um tanto quanto extenso. Permita-me ler e lerei o capítulo de Apocalipse inteiro, capítulo 21. Abra sua Bíblia, se você a tem como eu aqui, Bíblia física, também tenho a Bíblia digital. O importante é ter a Bíblia em mãos. Nós vamos então ler, você acompanhe aí na sua Bíblia, faça como eu, anote, faça suas anotações, destaques, para que possamos aprender muito nessa noite acerca daquilo que Deus tem preparado a nós. Nós nos preocupamos tanto, né, em ter uma casa própria, em ter um lugar para morarmos, mas por quanto tempo? 20, 30, 40, 60, 80 anos? Pois é, e a eternidade? Como será a sua morada? Você já parou para pensar? A eternidade o aguarda e nos espera. E como será este lugar? Às vezes nós nem paramos para pensar e refletir acerca disso. E eu convido você para juntos pensarmos nessa morada eterna que Deus tem prometido a cada um dos seus filhos. Apocalipse capítulo 21, a partir do primeiro versículo, vou ler. O título é O Novo Céu e a Nova Terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Lembrando você, fazendo parênteses, que essa revelação foi o apóstolo João que recebeu. E ele está escrevendo a visão que teve da descrição desta cidade santa, ou da Nova Jerusalém. Versículo de número 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha a 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de grisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas é uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora quero ler o capítulo 22, os 5 primeiros versículos. Diz assim, continuando: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. A Nova Jerusalém. Como será? Nós vimos a descrição bíblica, e eu espero que você tenha lido comigo e verificado com seus próprios olhos essa descrição lindamente transcrita pelo apóstolo João, da sua visão acerca desta cidade. E quando se pensa em cidade, logo nos vem à mente o aspecto de sociedade. Sim, nós não viveremos isoladamente, cada qual no seu canto. Nós não teremos uma vida individualizada. Não, nós viveremos nesta grande comunidade chamada povo de Deus. E juntos nós, formando esta família de Deus, iremos participar neste lugar tão abençoado, tão santificado, chamada Nova Jerusalém. Novo céu e nova terra. Observe você o que diz Jesus. Tudo que conhecemos será transformado e substituído por uma nova criação. Versículo 21, capítulo 21, versículo 5 diz: E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Agora deixa eu fazer aqui uma pontuação interessante. Não será outro céu, nem outra terra, mas será uma nova terra e um novo céu. Em substâncias diferentes, mas o fato é que muito daquilo que nós conhecemos hoje está sendo preparado para a eternidade nesta nova cidade, nesta nova Jerusalém. Tudo que conhecemos será transformado, sim, e substituído por uma nova criação, que durará para todo sempre. Que coisa linda, essa é uma promessa, de tal maneira que viveremos eternamente num lugar que não vai se deteriorar, em um lugar onde haverá absoluto equilíbrio físico e ecológico. Este é o lugar que Deus tem preparado para mim, para você, para todos sempre. Capítulo 22, versículo 5 diz assim: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e preste atenção, e reinarão pelos séculos dos séculos.
Então, essa expressão bíblica, séculos dos séculos, significa eternidade. E lá estará a presença de Jesus. É o Alfa e o Ômega. No capítulo 21, versículo 6, ele se declara assim: a quem tem sede darei de graça. Ele diz: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo está feito. Isto é, tudo está consumado. No dia em que nós adentrarmos os portais da eternidade, desta cidade santa chamada Nova Jerusalém, então todo o plano estabelecido por Deus irá se consumar ali. Ele completará toda a obra de redenção, reunindo os seus para a eternidade. Tudo está feito. Aliás, esta cidade já está preparada. Tanto é que João a viu vindo dos céus, preparada pelo Deus eterno. Nós não cooperamos com Deus para a nossa salvação, não. Ele planejou, ele executou e ele aplicou a salvação. Foi eternamente o nosso Senhor Jesus, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Eu quero aqui ler o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra sobre o versículo 1 que lemos aí, 21, versículo 1 diz assim: alguns têm argumentado que o novo universo será um mundo totalmente novo, sem nenhuma relação com o antigo. Mas os textos indicam que a transfiguração do mundo atual é tida em vista semelhante à maneira como nossos novos corpos serão transfigurados dos antigos, todas as coisas são novas. Isso mostra a profundidade da transfiguração. O resultado, porém, é a redenção e não simplesmente a abolição das coisas antigas. Então, aquilo que eu disse é que nós teremos neste novo céu, nova terra, elementos conhecidos hoje, só que sem as imperfeições que atingem a todos nós. Um novo céu, uma nova terra, mas não um outro céu, nem outra terra. Será assim, um lugar em que o homem, a mulher e a criação toda perfeitamente estarão restaurados, um novo a partir do que existe, um novo a partir do que já existe. Assim será. Segundo ponto, será um lugar físico e material. Nós não receberemos um corpo inerte, etéreo, uma fumaça, uma alma penada. Eu me lembro quando criança assistindo aquele desenho Gasparzinho, né? E eles voando ali como almas penadas. Não, nós teremos corpos restaurados, ressuscitados, regenerados. Nós teremos um corpo físico e viveremos em um lugar físico. Você me pergunta, mas como será este corpo? De uma substância a outra? Um corpo que não estará afetado pelas intempéries do tempo, mesmo porque não haverá, como diz a palavra, o próprio Deus será o sol para nós, o brilho da sua luz estará neste lugar permanentemente. Então, o corpo não sofrerá em absoluto o efeito da idade, não haverá nenhum, lá diz Isaías capítulo 65, não é? Que viveremos de forma longeva e o mais importante, não haverá efeito sobre o nosso corpo. A nossa substância corpórea será semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Sim, um corpo ressuscitado. Você se lembra? Jesus comeu, mas ele atravessou a parede, ele foi tocado e ele tinha todo o poder em si. Será um corpo muito semelhante ao de Jesus ressuscitado. E este lugar físico e material, onde os santos viverão para sempre. Capítulo 22, versículo 3 diz assim:
olha só, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nós estaremos no céu, não para nada fazer, mas para servir uns aos outros e servindo todos a Deus. Será muito semelhante este lugar ao Éden antes da queda, ao Éden descrito na Bíblia antes do pecado. Teremos corpos ressurretos, semelhante ao de Jesus após a ressurreição, e um lugar físico e material diferente do que conhecemos hoje, mas totalmente sublime e glorioso. Terceiro, neste lugar estaremos livres de todas as maldições e desgraças. Aleluia! Aleluia! O lugar do nunca mais. Capítulo 22, versículo 3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Tudo aquilo que é desgraça, maldição, que alcança todos nós seres mortais, e você conhece muitas quantas são, não terá efeito sobre a nossa vida. O que não vai entrar na Nova Jerusalém, pastor, está aqui, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! A Nova Jerusalém será o lugar do nunca mais. Primeiro, nunca mais a dor, nem a dor física, nem a dor moral por conta de um pecado cometido, nem a dor emocional por uma rejeição sofrida, nem haverá dor espiritual, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, defeito físico, depressão, traição, decepção, por uma simples razão, não estará mais presente o pecado, que tanto nos destrói a vida e tudo aquilo que se torna relacionamento. Não haverá mais dor, não haverá... na Nova Jerusalém não haverá hospital, porque não haverá enfermidade. Nesta Nova Jerusalém não haverá cemitério, por quê? Porque não haverá mortos para serem sepultados. Enfim, um lugar onde a dor não adentrará. E diz mais, não haverá lágrima. Entramos no mundo com lágrimas e saímos do mundo com lágrimas, mas no novo céu, na Nova Jerusalém, não haverá lágrimas. Aleluia! Que coisa maravilhosa desta promessa bíblica para mim e para o seu coração. Mas diz mais, não haverá luto, não haverá morte. Olha só o que tem engraçado a sociedade humana nesses últimos meses, né? Quantas mortes, quanto luto. E eu tenho ido a ofícios fúnebres, ainda nessa semana passada, de um irmão muito querido da igreja que se despedira da sua mãe. Lá na Nova Jerusalém não haverá luto nem morte. A morte vai morrer, nunca mais viverá. Seremos revestidos da imortalidade e a morte nunca mais poderá nos atingir. Aleluia! Mas o mais importante de tudo aquilo que não haverá, já disse aqui, não haverá mais o pecado. Capítulo 21, versículo 27 que lemos, diz assim: nela nunca jamais, nela, esta Nova Jerusalém, nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mente, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, não haverá mais o quê? O pecado, que corrompe o nosso coração, que afeta o nosso ser, que compromete a nossa santidade. Não haverá o pecado. Aleluia! Glória a Deus por isso. E todas as mazelas que ele traz consigo.
Eu quero fazer um parênteses aqui. Você fica pensando, mas pastor, como será, por exemplo, de um ente querido e ele não se converte, eu vou para o céu, será que eu não vou sentir tristeza em não vendo o meu ente querido no céu comigo? Bom, Deus tem uma solução para isso. Está lá em Isaías, capítulo de número 65, versículo 17. Eu vou abrir aqui. Vamos lá. Isaías 65, versículo 17 e 18 diz: Pois, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança, olha só o texto, das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Aleluia. Não haverá jamais memória, lembranças passadas. Deus vai operar na minha mente, no seu coração, lá no nosso HD, Ele vai apagar memórias que podem nos trazer o quê? A tristeza, não é? Para vivermos nesse lugar tão sublime, tão glorioso. Não haverá tristeza, pois a nossa memória daquilo que traria a nós tristeza será totalmente aniquilada e apagada. Isaías 65, versículo 17, 18. Tem, em quarto lugar, um lugar de beleza indescritível. Como disse, será o Éden antes do pecado. No capítulo 21, versículo 18 a 21, você tem aqui a descrição, né, de pedras preciosas, de um encanto extraordinário, de uma descrição indizível daquilo que será esta nova Jerusalém. E especialmente a presença de um metal para o qual homens deram a sua vida e mataram, que é o ouro. E o ouro lá estará nesta nova Jerusalém e servirá como tijolo, servirá como estrado sob os nossos pés, será asfalto onde nós iremos passar nesta nova Jerusalém. Isto é extraordinário, de um ouro límpido, puro. Lá será nosso destino, a nossa casa. E por mais que a Bíblia tente descrever e que este humilde pastor tenta compartilhar, é lá na glória que nós iremos ver e contemplar e vivenciar total e completamente. Você dirá, pastor, é muito, infinitamente mais do que o Senhor tentou nos passar. Este lugar é um lugar de glória. E eu direi, seguramente sim. Este é um lugar incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão. Ele diz, olha, desejaria estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Pense na melhor das vidas aqui na terra. Pense no homem mais rico, mais afortunado da terra, daquele que tem o acúmulo de bilhões e bilhões e bilhões. Pois é, esta vida não se compara com todo o seu conforto, encanto e luxo à vida daquele salvo que terá a eternidade nesta nova Jerusalém para viver para sempre. Aleluia. Um lugar de beleza indescritível, tabernáculo de Deus com o seu povo. E é interessante aqui no versículo 22 do capítulo 21, ele diz assim, olha, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor e o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lá no céu nós não teremos igreja, nós não teremos um prédio, um templo, porque toda a Nova Jerusalém será por si só um santuário de Deus, e Deus estará conosco ali, juntinho a nós. Presta atenção, os templos estão fechados, os prédios onde nós cultuamos a Deus estão em sua grande maioria fechados, as portas estão fechadas.
mas na cidade santa as portas não se fecharão. Está descrito aqui: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Versículo 25. Aleluia! Nós não teremos que passar pelo que passamos hoje. As portas não se fecharão e a glória do Senhor tomará aquele lugar de forma tão esplêndida que nós estaremos vivendo na sua presença em total e completo culto a Ele. Aleluia! Em quinto lugar e último, quem serão, finalmente, os cidadãos da Nova Jerusalém? Pastor, o senhor descreveu esta cidade, mas quem nela habitará? Quem serão os moradores dessa chamada Nova Jerusalém? E eu respondo: os eleitos e escolhidos de Deus. Capítulo 21, versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. No céu, não. Na Nova Jerusalém, não. Nem o que pratica abominação e mentira. Agora em destaque: mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! O seu nome está escrito no livro da vida? Pastor, eu não sei. Então você precisa saber. O seu nome precisa estar inscrito ali, no livro da vida. Sim, os cidadãos desta Nova Jerusalém são os eleitos, os escolhidos de Deus, chamados noiva, a esposa do Cordeiro. No versículo 9 nos diz assim, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aleluia, aleluia. A noiva, a esposa do Cordeiro. Você sabia que você é uma noiva? Sim. E o nosso noivo é Jesus. E é impossível amar o noivo sem amar a igreja. É impossível estar na Nova Jerusalém sem ser igreja, sem ser a noiva de Cristo. É preciso amar a igreja. É preciso gostar de estar entre os crentes. É preciso querer cultuar a Deus, ter prazer na palavra do Senhor. É preciso amar os louvores e dele fazer seu estilo de vida. É preciso você desejar tudo isso para que você tenha absoluta convicção de ser noiva do Cordeiro, de fazer parte da família, povo de Deus. Se você não ama a Deus, não ama as Escrituras, se você não tem prazer nos louvores, se você se cansa de ouvir uma mensagem, por mais breve que seja, da palavra de Deus, alguma coisa está errada com você. E a hora e tempo de você se voltar para Deus, se voltar para o primeiro amor, se arrepender dos seus pecados e dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Porque na glória nós viveremos exatamente isto. É o gozo da vida plena, servindo ao Senhor como lemos, adorando-o de todas as formas e maneiras, e nós estaremos neste lugar. A Nova Jerusalém será o lugar onde os crentes viverão para sempre com o eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E veremos Deus face a face, naquela comunhão que Adão e Eva tinham antes do pecado. Capítulo 22, versículo 4, diz assim, o texto: contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele. Nós iremos ver Deus tete a tete, estaremos com Ele ali usufruindo da sua glória. Tudo será glória de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você deseja morar na Nova Jerusalém? Você deseja ser morador desta cidade, da Nova Jerusalém descrita na palavra?
Pois sim. Então é preciso que você diga: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu amo a Tua palavra e eu tenho prazer na Tua presença. Amo estar entre o povo de Deus. Tenho alegria de ouvir a Tua voz. Tenho prazer nas Tuas verdades e de contemplar a Tua face. E se você tem este prazer, esta alegria, esse encantamento e desejo, é claro que você estará entre os santos na Nova Jerusalém. Queira Deus você seja um escolhido, predestinado, eleito para ali estar, porque somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro estarão na Nova Jerusalém. Até lá, permita Deus, possamos amá-lo, servi-lo, fazer o nosso melhor para Ele, desejando ser, desde já, um cidadão dos céus. Aliás, Paulo diz que nós temos dupla cidadania, né? A cidadania terrena e a celestial. Então, daqui da terra já nos preparamos como que antegozo da eternidade. É amar a Deus, amar a sua palavra, ter prazer na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, nesta comunhão íntima e completa com o nosso Deus. Com todas as limitações presentes em nós, sendo todos pecadores ainda, mas já como que sentindo aquele sabor do céu em nossas vidas. Que Deus muito nos abençoe. E nós vamos encerrar essa transmissão com uma música muito especial, com o título, não poderia ser outra, Jerusalém, Nova Jerusalém. E esse cântico descreve exatamente o capítulo 21 de Apocalipse que lemos. Preste atenção na letra desta música, entre neste louvor e faça desse cântico a sua adoração final neste culto. Ele é entoado pelo Coral Jovem de Goiânia. Nós vamos então assistir essa transmissão agora deste hino e em seguida nós teremos a bênção final. Vamos assistir esse vídeo agora. Morada de Deus, santa cidade.
Bem, eu confesso que eu me emociono ao ouvir essa música, ainda mais cantando por esses jovens. Devo ter ouvido umas 10 vezes este hino hoje, e o meu coração se inflama ao ouvir este hino e lendo a palavra do Senhor. Tenho certeza que você também. Você se emociona com a palavra de Deus? Você tem prazer nas coisas do Senhor? Você aprecia meditar na palavra do Senhor? Sim, se assim é, tenha certeza que você faz parte desse povo de Deus, deste povo que estará reunido um dia em glória e majestade neste lugar tão preparado por Jesus para cada um dos seus. João capítulo 14. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Glória a Deus. Fique com Deus em mais essa semana. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, povo de Deus, até a Nova Jerusalém, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Deus muito lhe abençoe. Uma semana de vitória, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.